Olá, pessoal. Aqui é a Rosimelo. Vou começar, então, nossa aula do grupo de estudos do Pior Ano. Gente, eu já fiz várias reuniões, nem todas eu gravei. Antes de eu gravar, eu converso com o pessoal nos bastidores e agora a gente começa a gravar. E eu vou chamar hoje a atenção para alguns problemas muito comuns de quem não tem resultado com o Pior Ano. E, assim, tudo que eu falar, gente, não levem para o pessoal e não se magoem. Mas é melhor vocês entenderem onde vocês estão errando para vocês corrigirem, senão não vai funcionar. Meu nome é Rosimelo, eu sou comunicadora. Há 26 anos eu atendo empresas no Brasil. Eu dou treinamento, eu sou contratada para vender produtos, eu sou da publicidade. Eu já fui diretora de TV, já tive agência de publicidade, agência de marketing, já trabalhei com televisão, já ganhei muito dinheiro, já perdi também, também tenho bloqueio, não sou melhor que vocês, não é isso. Mas eu vou trazer para vocês algumas coisas técnicas que vão ajudar vocês, porque eu estou muito acostumada a fazer treinamento. E o que eu estou percebendo no Pior Ano? Muita gente não está conseguindo acompanhar nada, porque não sabe estudar, não está acostumado. E eu vou trazer para vocês bastante coisa bem fácil de vocês aproveitarem. Só não desperdice, tá? Porque o tempo passa muito rápido. Então, coisa importante. O Pior Ano, ele é um treinamento que o Pablo, ele copiou exatamente o plano dele de governo. Quando ele se candidatou a presidente, eu acompanhei toda a campanha dele. Eu só fui conhecer o Pablo direito por causa da campanha, eu sou muito ligada com política, e eu só me conectei com o Pablo por causa da política, não foi nem por outros motivos. Muita gente é por causa da Bíblia, hoje eu estou conectada pela Bíblia, mas no começo não foi isso. O que o Pablo trouxe no Pior Ano que talvez vocês não tenham entendido? É o plano de governo que ele gostaria de ter implementado no Brasil e ele não conseguiu nem entrar na política. Então, se vocês acompanharem, ai, Lívia, que mulher linda, agora, você percebe a diferença? A gente vai conversar sobre isso. Gente, antes de eu gravar, eu sempre converso com o pessoal nos bastidores. Essa gravação nossa, ela vai ficar na internet, ela vai ser passada para outros alunos, isso não é ruim. Todo mundo que está aqui, lembre do network que o Pablo fala, todo mundo que está aqui é uma vitrine. Eu já participei de coisas e as pessoas me chamaram depois porque viram a gravação. Então, o que eu vou pedir para vocês? Tenham posturas de profissionais, ok? Nós temos um grupo de estudo, toda semana eu vou estar com vocês. Quem está no grupo pode me chamar a qualquer momento. E lembre-se, isso aqui é um chamado para vocês prosperarem. Então, o que acontece? O Pior Ano que o Pablo desenvolveu foi com o objetivo de treinar nós, brasileiros. Vocês já se perguntaram por que a gente não prospera? Gente, faz 100 anos que foi feito um trabalho de comunicação no mundo todo para deixar as pessoas idiotas. E eles conseguiram. Nós vamos ter que reverter isso. É o que o Pablo chama de remissão do tempo. Então, todos nós que estamos aqui somos importantes, indiferente de onde vocês vêm. Eu vim da extrema pobreza. Quando eu era criança, eu nasci num ambiente extremamente pobre, meus pais eram boias frias, analfabetos. Eu prosperei muito cedo, muito cedo. Eu já me destacava na escola, eu ganhava vários prêmios na escola, eu representava a minha cidade em campeonato de matemática, de conhecimentos gerais, eu sempre fui da comunicação. Eu prosperei muito cedo. Mesmo assim, eu passei a vida tendo que lidar com bloqueios que eu não sabia que tinha a ver com toda a criação que os meus pais tiveram. Então, assim, nós somos herdeiros de uma família que também tinha problemas. Isso não é uma limitação, tá? Eu venho de família pobre, eu prosperei muito, já ganhei muito dinheiro, já perdi, isso para mim não é problema. Ganha de novo. O dinheiro é o de menos. Só que aqui dentro precisa estar muito forte. Senão você não dá conta. E a gente precisa entender isso. Então, o trabalho do Pior Ano, vamos só ajudar uma pessoa aqui que não está conseguindo. Ó, o Cleiton entrou aqui. Deixa eu ajudar a pessoa que ela não está conseguindo ouvir. Bom, tá conseguindo ouvir agora, Cleiton? Tá conseguindo ouvir ou não?
Sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Consegue ouvir? Gente, eu vou explicar umas coisas técnicas aqui que vocês precisam entender para participar. Nós estamos pelo Zoom. Hoje meu Zoom está com problema. Quando der 40 minutos, eu vou avisar vocês, vocês vão entrar no mesmo link, tá? O que acontece? Tudo aquilo que a gente não tem de resultado, ou é por algo que a gente não entende, ou é por algo que a gente está fazendo errado. As pessoas, elas têm muitas vezes a interpretação errada da vida. Imagina você todo santo dia interpretando a sua vida errada. Então, esse treinamento do Pablo, ele é uma grande oportunidade da gente prosperar. Eu falo isso porque eu sempre prosperei, mas eu tinha muitos altos e baixos. Mas desde que eu comecei a fazer tudo que o Pablo ensina, tudo para mim tem dado certo e eu tenho muito resultado financeiro também. E eu quero que vocês também tenham. Então, a gente precisa fazer uma série de correções no meio do caminho. Então, se você se perdeu no treinamento, se você não conseguiu nada, não desista. O pior ano não é um ano só, é uma mudança de vida. Não interessa se você está pagando ou não está pagando. Se você quiser prosperar, você vai prosperar. Mas se você já está no treinamento, se você já está investindo dinheiro, aproveite que você prospera mais rápido. Então, coisas importantes. A maioria das pessoas não sabe usar o Zoom. Elas não sabem usar as ferramentas. Então, primeira coisa para vocês entenderem. Quando vocês forem usar o Zoom ele é uma ferramenta mais pesada. Se você estiver usando o Zoom no notebook, no computador, eu vou pedir que vocês liguem o cabo do modem no notebook. Porque toda vez que você usa o Wi-Fi, você perde 60% da capacidade da sua internet. Isso é uma coisa técnica. Então, você precisa conectar o cabinho. Sabe aquele cabo que vai no computador? Esse cabo aqui, ó. Conecta no notebook. Se você estiver usando ele pelo celular, desligue o Wi-Fi e deixa no 3G que a conexão fica melhor. E aprenda a usar a ferramenta. E nem agora, o Cleiton, ele não está conseguindo usar. Pode ser a configuração do celular dele, porque dependendo do celular, se for Android ou iPhone, ele tem algumas coisinhas que se você não fizer, às vezes você não conecta ao Zoom. Então, começa a corrigir isso e vai participando de várias reuniões, que isso vai ajudar você a aprender a mexer com a ferramenta. Vocês precisam ter intimidade. Outra coisa importante, o Piorano, o treinamento do Pablo é uma mentoria. Uma mentoria é diferente de um curso. Um curso você assiste, se você aplicar ou não, tanto faz. A mentoria, não. Você tem técnicas para aplicar. Nem todo mundo sabe estudar sozinho. Isso é normal. Eu vou explicar para vocês aqui uma coisa que vai ajudar vocês nessa aula de hoje. Hoje a nossa aula vai ser uma revisão. Eu vou trazer uma revisão de uma das aulas do Pablo, que eu deixei, inclusive, um PDF lá no grupo de WhatsApp, e eu vou abrir esse PDF aqui, tá? Eu fiz um resumo para facilitar vocês entenderem. Então, assim, existem 3 perfis de alunos em todo tipo de treinamento. Isso é uma pesquisa que já foi feita e todo mundo que dá aula já sabe disso. Existem 3 tipos de aluno. Eu quero que vocês identifiquem qual é o tipo de aluno que vocês são, para que vocês consigam corrigir o lado que vocês precisam melhorar, tá bom? Então, existem 3 tipos de aluno. E existe 3 tipos de clientes que a gente vai aprender no decorrer do treinamento. O que é importante aqui? Que vocês entendam que a mentoria do Pablo, ela é a mais completa do Brasil, não existe comparação. Eu falo que eu já fiz mentorias caras de grandes players de mercado. Eu não estou dizendo que o dos outros seja ruim, não é isso. Mas a do Pablo, ela é muito completa. Então, vamos aproveitar, porque se você fizer tudo que eu ensinar aqui e do jeito que está lá na plataforma do Pablo, não tem como dar errado. O Pablo, ele vai dar um monte de coisa. Por quê? Ele não tem como saber o nível que está cada pessoa. Gente, são mais de 30 mil alunos no mundo todo. Não tem como o Pablo saber se o Levi é uma pessoa simples que trabalha em obra ou se o Eric é um empresário que já ganhou R$ 1 milhão. Ele não tem como saber. Então, ele vai colocar o máximo possível de conteúdo. O que vocês precisam fazer para ter resultado? Identificar o seu perfil. O Pablo já falou isso quando ele montou o programa de governo. Existem 12 perfis de brasileiros. Por isso que o treinamento do Piorano é tão completo. Não sei qual é o seu perfil. Você tem que entender. Eu sou esse perfil.
tá? De acordo com o seu perfil, você vai seguir o seu perfil. Só que tem o mínimo que vocês precisam fazer. Sem esse mínimo, não vai ter resultado. E cada vez você subir de nível. É assim que você vai estudar. Senão, você vai olhar para mim, que tenho muito resultado, que já estou num nível forte do treinamento, e você vai desanimar. Não é essa a ideia, tá bom? Então, tudo que eu falar aqui, eu aplico, eu faço, eu também tenho dificuldades, só que cada um tem que lutar com as armas que tem. Se eu tenho coisas que eu posso ajudar vocês, vem comigo. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam: tenham resultado e tragam mais pessoas. Por exemplo, o Levi, eu conheci ele essa semana pela comunidade do PDA. Ele já trouxe a Lívia. Isso é maravilhoso. Tragam mais pessoas. Tem muita gente que está perdida. Esses dias eu fiz uma reunião do Piorano, teve gente que chorou de desespero, tem todo tipo de coisa. Cada um de nós aqui precisa ter o compromisso de trazer 10, 100, 200 pessoas para esse mundo que nós estamos buscando, da prosperidade. Cada um de vocês tem capacidade de atingir um monte de gente. Façam isso. Então, Levi, o que você aprender aqui, você procura transbordar com seus amigos que são pedreiros. Ali tem muita gente que quer prosperar e não sabe como. O teu lugar que você está é o lugar mais importante. Transborde com eles e aprenda aqui. Da mesma forma, gente, que eu convivo na plataforma do Pablo, tá cheio de milionário lá. Se eu ficar deslumbrada com o carro dos caras, com o dinheiro dos caras, eu não vou estudar. Então lá eu sou focada no meu estudo. O trabalho que eu faço lá na plataforma nem é um trabalho que as pessoas se interessam por fazer porque não chama atenção, não interessa. Faz o seu melhor e transborde. Então, procurem trazer pessoas para as nossas reuniões, para os nossos grupos de estudos. E tenham posturas profissionais de pessoas que estão aqui como se fosse uma reunião de negócios. Estejam bem vestidos, bem apresentáveis, como se vocês estivessem fechando o melhor negócio da vida de vocês. Se estiver trabalhando igual o Cleito, que está com o uniforme de trabalho, não tem problema. O que é importante vocês terem cuidado? Cuidado para não serem pessoas tolas, igual fala em Provérbios. O que é o tolo? Vamos já estudar os princípios. Tolo é a pessoa que não quer aprender. Tolo é aquele que acha que o que ele sabe está bom. Quem é tolo não prospera. E como que é o comportamento do sábio? Eu tenho que aprender todo dia. Eu tenho que aprender todo dia. O Eric, que está aqui na reunião, ele trabalha comigo na minha empresa no tráfego. Eu encontrei ele nessas reuniões de network. Eu estou montando equipe, eu preciso de gente. O Eric me conheceu assim. Você está comigo já há quanto tempo, Eric, caminhando? Eu acho que tem umas 2 semanas já, alguma coisa assim, um pouco Duas mais, não sei. semanas. 2 semanas. 2 semanas. É. Então, assim, aqui nessas reuniões, a gente vai encontrar um monte de gente para caminhar junto. É aqui que vocês vão encontrar as pessoas que vão fazer parte do negócio de vocês. Então, não participem das aulas com aquela postura de eu vou ficar ouvindo e a tia vai falar. Não, todo mundo aqui é um empresário, um possível empresário, se não for ainda. E a gente precisa começar a ter essa visão. Então, o treinamento do Pablo, ele foi feito inspirado no plano de governo dele, que é o VEM, virtualização, empresarização e mentalização. Tem gente que comprou o pior ano e não entendeu isso. Tem gente que comprou o pior ano e está achando super legal dizer que comprou o pior ano. Gente, o que interessa é o resultado. Tá ouvindo agora, Cleiton? Isso. Você precisou sair e entrar de novo? Abre seu áudio aqui para a gente conversar. Não, eu só tinha que mexer no Wi-Fi ali. Eu Ah, tava então, ó, você com, vê, eu já passei aqui umas coisas técnicas, gente, porque a gente perde muito tempo. A toda reunião que eu vou participar, eu fico 20 minutos, meia hora ajudando aquelas pessoas que têm dificuldade. E tudo bem, eu ajudo mesmo. Eu só começo a gravar quando está todo mundo na sintonia. Mas quanto mais a gente aprender, melhor. Hoje o Cleito já aprendeu. Quanto mais ele vir na reunião, mais ele vai desenvolver. Você é da onde, Cleito? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul. Eu tenho família no Rio Grande do Sul. Santa Maria. Você trabalha com o quê? Eu sou policial militar, né? Mas eu tenho um curso de designer gráfico e
eu estou procurando me colocar no trabalho, no mercado de trabalho fora a minha profissão, que é policial, né? Eu Ótimo, a quero gente vai conversar sobre isso, vai ser muito legal. quero desenvolver uma outra fonte, desenvolver uma outra parte que eu tenho interesse, né? Porque é para Você está conhecimento. perdido no Piorano? Ah, olha, Pode falar a real, não tem problema eu não. vi que tu estava falando ali sobre essa parte ali que o pessoal se desestimula, vendo o Normal. resultado de todo mundo. Vocês vão entender por quê. Daí Fica eu tranquilo. peguei, já me senti daquela forma ali, mas eu não desisto, né? Eu Tá. Não se continuo. preocupe. Ó, o que que acontece, gente? No Brasil, o brasileiro ele tem uma personalidade de ser muito, eu não desisto nunca, motivado. Parece bonito, né, quando a gente escuta o brasileiro falar isso. Só que tem um problema. Foi instalado um drive no brasileiro de derrota. Derrota com motivação. Eu sou super animado, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho habilidade, e aí eu fracasso. Isso gera uma frustração. Isso foi programado para ser assim. E o que que o Pablo está fazendo? Ele está procurando desprogramar isso. Então, vocês vão ter que ter paciência com vocês e entender o processo. Gente, eu sou da comunicação. Existe um trabalho que foi feito para que a gente fracasse no Brasil. Está funcionando. A gente precisa reverter. Nós vamos reverter. Nós vamos reverter. Então, vamos lá. Existem 3 tipos de aluno. Já perceba qual é você, para você se identificar. Primeiro aluno, o aprendedor. Ouve tudo, vê tudo, mas não faz nada. Eu fiz um monte de curso do Pablo. Teve resultado? Não, é aprendedor. Se você é aprendedor, você precisa pôr em prática. Segundo perfil comum em todos os cursos. O cara que gosta de fazer a festa, gosta de se divertir, participa de tudo, anota tudo, tá lá, mas também não faz nada. Ele não reclama, mas também não tem resultado. E o terceiro é o fazedor. Ele aprende um pouquinho e já põe em prática. Eu sou esse terceiro. Isso não quer dizer que eu sou melhor que os outros, não tem nada a ver com isso. Quer dizer que a gente precisa perceber onde a gente precisa melhorar. Como eu sou daquelas que aprendo um pouquinho e já saio fazendo, eu procuro treinar pessoas para que eu grave mais e treine mais. Senão eu vou aprender um pouquinho e não vou querer aprender mais, entende? Então, tudo que a gente está fazendo aqui é porque nós precisamos estar aqui. Então, se identifique qual é o seu perfil. Comece a fazer as coisas. Vou mostrar para vocês uma coisa que vai ajudar vocês a entenderem isso. Existe um processo de aprendizado. Todo mundo aqui é igual. O Pablo não fala o tempo todo sério? O nosso cérebro ele precisa ser treinado. Vocês estão no movimento dos códigos do milhão? Deixa eu falar uma coisa. Aqui embaixo, no rodapé do livro, está escrito assim: como desbloquear as ilhas neurais da riqueza. Ilha neural é uma terminologia que vem da neurociência. Funciona assim, ó. Nosso cérebro, ele tem trilhas. Tem algumas trilhas que a gente precisa fazer. Isso é neurociência. Então, vamos supor assim, eu não tenho a trilha da comunicação. Lembra que o Pablo era gago? Como é que você desenvolve a trilha da comunicação? Tem que treinar. Isso dói, dá dor, dá medo. Quando você criou aquela trilha, não volta mais. A riqueza também precisa de uma trilha, precisa de um drive. E a gente precisa lidar com isso emocionalmente. E é um pouco difícil. Mas hoje a gente vai fazer um resumo daquela aula que eu mandei o PDF, onde eu resumi a aula inaugural do Pablo. É uma aula de 4 horas. Eu sei que muita gente não vai ter paciência de assistir, mas eu vou trazer aqui resumida para vocês e vou mandar o link. Porque, de repente, quando vocês ouvirem de novo, vai dar uma motivação. Toda vez que você estiver desanimado, ouve ela de novo. Por quê? A repetição ajuda no aprendizado. Por exemplo, quando eu conheci o Pablo, eu não entendia muito o jeito dele pensar. Então, eu comecei a assistir todas as lives e aplicar, aplicar, aplicar. O que vai acontecendo com o tempo? Vamos colocar que o Pablo está aqui, eu estou aqui. A minha frequência começa a subir, 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 subir. Hoje, eu estou na plataforma.
já é uma experiência de caminho. Eu já vivo isso todo dia. Eu já não preciso sofrer para pensar uma série de coisas que há 8 meses atrás era difícil para mim. Já faz parte da minha rotina. E vocês precisam incorporar isso. Essa frequência da prosperidade, essa frequência do pior ano. Qual é o problema de estudar sozinho? Desanima, não tem ninguém para comparar, para de fazer, correto? Alguém aqui que já é do pior ano teve resultado financeiro ou ninguém teve? Pode fazer assim ou assim, só para eu saber. Paulo, você já é 20 em 2, você também não teve resultado financeiro? Espera aí, vamos abrir seu som. É bom que vocês vão treinando, mexendo na ferramenta. Abriu? Gabriel, então, eu tive resultado financeiro, assim, já montei 3 negócios, estou no 4 negócio e os 3 faliram, entendeu? Então, não é só assim, financeiro, é a constância, né? Não é só constância, você vai entender. A falência, ela tem uma relação com o seu propósito. A gente vai falar sobre isso. O problema não é o negócio quebrar, você que não pode quebrar. A falência, ela faz parte do processo. Tem uma relação também. Você vai entender daqui a pouco por quê. Eu pergunto um pouco de vocês, por quê? Tudo que o Pablo ensina está acontecendo com vocês. Mas por falta de interpretação, vocês não estão entendendo a mensagem. Eu tive resultado financeiro, Paulo, todo mês eu tenho. E eu vou ter muito mais. Se vocês estiverem comigo, de repente isso vai animar vocês e vocês vão ver. Porque quando a gente vê, não tem como a gente voltar atrás. Por exemplo, eu já ganhei muito dinheiro. Eu sei o sabor que é você ter um cartão Black, que eu podia comprar um carro se eu quisesse. Eu sei o que é esse sabor. O Eric tá rindo porque ele já passou por isso, né? Gente, eu sei o que é ter muito dinheiro. Mas eu também sei o que é ser pobre. Eu sou experiente com pobreza, mas eu também sou experiente com riqueza. Quando a gente tem essas oscilações, Paulo, tem a ver com o espiritual. A gente vai aprender hoje. E eu quero que vocês peguem dessa nossa revisão de hoje como que vocês vão identificar em vocês, corrigir. Tem semana que eu estou super desanimada. Eu vou lá, instalo aquele drive, por isso que o Pablo ensina a fazer o boot. O boot é uma pequena injeção de ânimo. Mas daí no decorrer do dia você não faz mais nada, não funciona. Então vamos entender agora, Paulo, por que acontecem essas oscilações, tá? Outra coisa, eu quero ver o caderno de estudo de vocês. O meu caderno aqui é de 10 matérias. Eu não tenho só um. Eu resolvi separar um só para o PDA, que é o do Marcos Paulo. Se vocês não têm, providenciem. Por que tem que ter um caderno? Quando você escreve, você treina o seu cérebro a criar uma nova rede neural. Como que nós aprendemos? Vendo, ouvindo e treinando. Por isso que é importante escrever. Ah, mas eu não gosto de fazer resumo. Problema seu, aprende. Eu, quando tive empresa, já tive escritório maravilhoso. Você já teve empresa, Érico, com funcionário? Já a empresa que eu tinha lá tinha 10 funcionários, né? Eu tive que aprender um monte de coisa que eu não gostava. Por exemplo, eu já fiz curso de técnico de informática para aprender a montar computador e parar de ser enganada por fornecedor. Quer dizer que eu vou trabalhar de técnico de informática? Não, mas quando o cara quer me enganar, eu já sei que ele está me enganando. Então, você tem que aprender de tudo, não para você fazer tudo, mas quanto mais você tem conexões neurais, mais você tem a habilidade de lidar com as coisas. E vocês precisam aprender isso também. E o pior ano, ele é um treinamento intenso. Só que você precisa entender o mínimo. Tô deixando vocês com a cabeça explodindo ou não? Tá tranquilo até aqui? Tá bom. Providencie um caderno. Estejam aqui toda semana. Não interessa se você não pegou nada até agora. Daqui para frente dá para pegar. O Pablo traz muita coisa. 100% das pessoas não vão acompanhar o Pablo porque é impossível. Mas o mínimo que vocês precisam é ter resultado.
E o resultado vai acontecer quando vocês fizerem uma coisa muito simples que eu vou ensinar da primeira aula do Pablo, da aula inaugural. Um dia de cada vez, mas tem que ter resultado todo dia. Isso aí é inegociável. Eu tenho que aprender a ter uma rotina de gente rica. Não é rica de dinheiro, tá, gente? Muita coisa que vocês aprenderam foi fruto de uma reprogramação mental para todo mundo ficar besta. Achar que riqueza é dinheiro. Dinheiro é somente a manifestação. Às vezes, a pessoa que é herdeiro de uma grande fortuna, ela é uma pessoa que sofre de uma grande maldição. Ela não fez aquele dinheiro. Isso é muito ruim. Então, assim, quem nasce rico tem uma responsabilidade maior. Quem nasce pobre tem uma responsabilidade menor. Por isso que o pobre se acomoda, ele é menos cobrado. Só que no mundo espiritual não funciona assim, tá? Existe a multiplicação de talentos. Se vocês não conhecem, Mateus 24, 13 a 30. Deus dá um talento para cada um de nós. Quem tem mais talento tem mais responsabilidade. Então, quem nasceu bonito e rico tem uma cobrança maior. Eu falo, gente, por experiência, eu conheço gente bonita e rica que é completamente infeliz, porque espiritualmente a pessoa está mal. Às vezes o dinheiro é uma maldição na vida dela. Então, riqueza não tem a ver com dinheiro. Mas a multiplicação de talentos está diretamente ligada à nossa responsabilidade espiritual. Por exemplo, o Pablo foi pobre e gago. Hoje ele ensina riqueza e ele fala pra caramba, porque a responsabilidade dele é maior. Cada um de nós aqui tem que ser cobrado de acordo com o nosso talento. Só que a nossa obrigação é não parar de crescer. Todo mundo aqui é importante. Só que o pessoal não entendeu isso. Então, o Piorando, ele é um treinamento. Exatamente o plano de governo do Pablo, só que tem uma coisa que vocês talvez não entenderam. Ele é um treinamento espiritual. Por quê? Nós somos um espírito encarnado na Terra. A nossa prosperidade está diretamente ligada ao campo espiritual. Então, se você está com a sua espiritualidade mal, você vai prosperar menos. E aí a gente precisa elevar. Ah, mas tem gente que tem dinheiro e não faz nada. Dependendo de como aquela pessoa tem dinheiro, ela não é rica e nem próspera. Então, não fica se comparando com o dinheiro do outro. Mas escutem que eu sou uma pessoa PhD em pobreza. Eu venho de um extrema pobreza e eu prosperei muito rápido. Então, assim, é possível, tá? Então, o que a gente precisa entender agora? Como que funciona o Piorando? Ele é uma mentoria de 12 meses? Não, ele é uma mentoria para a nossa vida. Porque se você pensar só nos 12 meses, eu já não vou mais acompanhar, já deu 4 meses. Não. Ele é uma mudança de vida. Tá aí o Paulo, que é 20 em 2, e tá persistindo. Só que se você estiver persistindo e fazendo o jogo errado, por isso que chama o jogo da vida. Eu estou persistindo no erro, não vou ter resultado. Então, vamos corrigir? Tenha um caderno, esteja todo dia. E agora, quando cair aqui o Zoom, vocês entram no mesmo link. E aí eu vou entrar no resumo que eu fiz da aula inaugural. Na aula inaugural, o Pablo explica exatamente como que funciona a mentoria. Se você executar só a aula inaugural, só isso, você já vai ter resultado. Garanto para vocês. A gente está na aula 17. São 52 aulas. Se você pensar assim, não fiz nada até agora, você vai desanimar. Mas se você entender a aula inaugural do Pablo, ela tem 4 horas. Eu coloquei o material de PDF no grupo. Tem o link da aula e tem todas as minhas anotações que eu fiz. Eu já assisti mais de uma vez, mas está aqui, ó. No dia 1º de janeiro. Espera aí que eu tenho várias matérias aqui, tudo do Piorando. Aqui, ó. No dia 1º de janeiro, ele deu essa aula de 4 horas explicando a mentoria. Eu fiz 4 folhas de resumo. E eu passei direitinho para vocês no PDF. Eu vou mostrar ele agora. Então, ficou bem fácil de vocês entenderem. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo. Imprime esse PDF, deu 3 folhas no PDF.
Carregue ele no bolso. Se vocês se perderem, olha ele de novo. Por quê? Vocês precisam repetir, repetir, repetir até vocês entenderem como que vocês vão aprender isso. Ó, eu até coloquei aqui. Ups. Peraí, gente, que eu tô com tanta tela aberta. Ó. O treinamento do Piorano, ele é o plano de governo VEM, tá? Então, vocês vão gravar o seguinte, existem 2 tipos de pessoa, para ficar bem fácil. O escravo e o governante. Só isso. Lembra que na mentoria, o Pablo fala que nós temos 12 perfis de brasileiros hoje. Só que o que interessa para você é entender o seguinte, mente de governante funciona de um jeito, de escravo funciona de outro. O que é a mente do escravo? Eu dependo de alguém, ou do meu pai, ou do meu patrão, ou do meu emprego, ou do meu cliente, ou da minha carteira assinada. É uma mente dependente. Nós fomos educados assim. Inclusive, essa é uma das bases do comunismo. Se todo mundo depende do outro, eu dependo do governo, não sou capaz de viver sozinho, preciso de esmola. É uma mentalidade que foi implantada para a gente em 100 anos de marxismo cultural. Então, não se preocupem com isso, que vocês não vão resolver da noite para o dia. Isso já faz parte do programa. E ele está rodando forte. A mente do governante é a mente que vem do alto, é a mente conectada com a fonte, é a mente espiritual, onde eu não estou sozinho nesta vida, não é o dinheiro que me faz, não é a profissão que me define. E aqui eu criei o Memorex para facilitar. Então vamos lá. O que é importante você entender? Todo mundo está vendo a tela, gente? Tá. Se não tiver, me fala, porque às vezes eu estou mexendo, como a minha tela tem muitas telas abertas, às vezes eu não percebo se está todo mundo assistindo. Se puder dar um zoom, fica melhor. Tá pequeno ainda? Tá um pouco pequeno. Você está olhando pelo celular? Isso. Então, você tem computador? Tenho. Primeira coisa, você tem que se adaptar a um estudo. Por mais que eu aumente a tela, no celular você não vai conseguir ver a tela grande. Então, você precisa ter o seu notebook como uma ferramenta de trabalho, tá? Isso vai te ajudar. Então, assim, gente, aqui tem o link para vocês poderem assistir depois, tá? Só puxar o link do PDF que vocês entram lá. Quero que vocês gravem, pode até anotar isso aqui. Nós somos espírito, alma e corpo. Na mentoria do Piorano, nós precisamos desenvolver o nosso espiritual, o nosso intelectual e também o nosso físico. O mês de janeiro, ele foi todo voltado para o espiritual. Então, imagina, se você não fez nada no mês de janeiro, você não entrou na frequência do espiritual, então você não vai conseguir prosperar. Tudo que eu estou falando aqui está no PDF, tá, gente? Eu deixei para facilitar para vocês, mas vão anotando para vocês treinarem. O nosso espírito, ele corresponde a 90% dos nossos resultados, daquilo que nós podemos ter de resultados. Se você não está tendo, é porque você não está usando o seu espírito, você está usando só a força do braço. Quem usa a força do braço não prospera. Vou pedir para vocês fecharem e entrarem no mesmo link para a gente continuar a segunda parte, tá? Bom, vamos continuar então a parte que a gente estava estudando do PDF que eu preparei para vocês, tá? Então, para quem chegou agora e não se perder, o Piorano é uma mentoria que o Pablo fez, que tem a ver com o VEM, que era o programa dele de governo. Qual é o objetivo do Piorano? Que a gente aprenda virtualização, empresarização e mentalização, para que a gente saia da mente de escravo e assuma a mente de governante. Na aula inaugural, que é o que eu preparei no PDF para vocês, vocês vão aprender o que é importante para seguir o treinamento. Ninguém vai conseguir fazer o treinamento inteiro.
Porém, a gente precisa fazer o mínimo, que é o quê? Mudar o nosso estado espiritual, desenvolver um coeficiente espiritual, porque o dinheiro é uma energia que está atrelada, sim, à nossa frequência espiritual. Essa frequência que o Pablo tanto fala, tem várias explicações da mecânica quântica, mas vocês podem pegar lá a escala vibracional de David Hawkins, que fala muito sobre frequência para vocês entenderem. Então, quais são as bases do Piorano? Primeiro, são 52 mentorias com o Pablo. Toda semana ele dá algumas atividades importantes. Por exemplo, ler um livro, fazer jejum, ver um filme e modelar alguém. E fazer leitura da Bíblia. Toda semana ele vai fazer isso. Para quê? Para a gente treinar e mudar os nossos hábitos. A mente de escravo faz a pessoa ter um ciclo, como se fosse um looping. Isso aí nós somos treinados para isso. Há 100 anos é feito um trabalho de treinamento baseado na escola de Frankfurt e no marxismo cultural, para que as pessoas se desconectem do espiritual. Isso é um trabalho muito forte feito na publicidade, enfim, não vou entrar nem nesses detalhes que isso aí não vai importar agora, mas eu quero que vocês entendam que a gente está fazendo uma reversão desta programação de escravo que foi colocado na nossa mente. Qual é o hábito do escravo? Alguém vai me dar comida, alguém vai me dar casa para morar, alguém vai cuidar de mim porque eu não sou capaz de ser livre. Essa é a mente do escravo. Qual é a rotina do escravo? De segunda a sexta eu trabalho, sábado e domingo eu gasto todo o dinheiro que eu juntei para nunca ter nada. Eu sou uma pessoa que aceito qualquer coisa que eu recebo, não tenho capacidade de ter a autogestão da minha vida. Então, o Pior Ano de 2023, ele é feito para que a gente aprenda a fazer a gestão do nosso tempo. Ricos e pobres têm o mesmo tempo, são 24 horas. Na mente do escravo, das 24 horas do dia, 12 a 16 horas são feitas para ele vender a hora dele para aquilo que ele não gosta, para ganhar o dinheiro que ele não quer, para se submeter a coisas que ele odeia. Isso vai destruindo a pessoa a longo prazo. Na mentalidade de governante, nós governamos todo dia. O que é governar todo dia? É saber fazer a gestão do nosso dia. É usar as nossas 24 horas para fazer o que interessa. É ser produtivo, é não depender de ninguém, é saber fazer dinheiro da forma mais inteligente e sábia. Todos nós temos talentos e a gente aprende a monetizar o nosso propósito. Quando a gente faz o que ama, quando o nosso propósito está acontecendo, quando a nossa identidade está ativada, a gente tem alegria e satisfação em tudo que a gente faz. Alegria e satisfação despertam o estado de flow, que é uma satisfação plena. A gente não se cansa, a gente não adoece, a gente contribui com as pessoas e ainda ganha dinheiro. Parece um cenário perfeito, não é? Isso é possível. Então, o que o Pablo está fazendo? Ele está treinando a gente para viver em flow. E isso é flow. Só que se eu passei 20, 30, 40 anos tendo uma rotina de escravo, eu não vou saber sair disso. Por isso que a gente faz a gestão. Toda semana tem atividades e todo mês também. Então, por exemplo, o mês de janeiro, ele é o mês da espiritualidade. O mês de fevereiro é o mês do desenvolvimento intelectual. Todo mês tem um tema. Por que todo mês tem um tema? Porque nós temos 12 meses. A natureza é feita de ciclos, a vida é feita de ciclos. E os números interferem nos ciclos. Então, por exemplo, todo dia é dia de governar. Nós trabalhamos com o princípio do dia 1. 7 dias da semana, Deus criou o mundo em 7 dias. 7 camadas da identidade. Então, o ciclo de 7 dias ele tem uma importância na nossa vida. Por isso que toda semana a gente tem um jejum, um livro, um filme, uma modelagem e uma leitura da Bíblia. Porque tem a ver com o ciclo numérico. 21 dias, segundo a psicologia, você adquire nova rotina. Só que na Bíblia, 40 dias é mais precioso. Por isso que ele deu um dos livros, que é esse aqui, Uma Vida de Propósito, que a gente vai fazer junto o exercício desse livro, tá? Porque muita gente não conhece o propósito. Então, entendam que tudo que está no Pior Ano tem um fundamento. Por que ele usa a Bíblia? A Bíblia é o livro de sabedoria multimilenar.
São mais de 3.000 anos de Bíblia ensinando a gente a viver na Terra. E a gente ainda não sabe usar a Bíblia. Eu estou aprendendo agora. Então é importante a gente entender isso, tá? Então, ó, aqui tem o link para vocês assistirem a aula inaugural. O meu resumo em mãos, vocês vão ter mais facilidade de entender o que o Pablo está trazendo. Nós vamos trabalhar espírito, alma e corpo. O número 3 também tem uma simbologia, tá? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E uma série de coisas que tem a ver com o número 3. O que é importante você prestar atenção? Vai haver um grande desconforto físico quando a gente tiver que mudar as nossas rotinas. Todo mundo vai ter que lidar com a dor. Existe a dor de você não ter resultado e existe a dor para você ter resultado. Você só tem que trocar. Se é tão difícil para mim, se eu sinto tanta dor de fazer o que eu não gosto, eu vou aprender a fazer o que eu preciso para ter o que eu gosto. Dor e prazer são sentimentos que a gente lida todos os dias. A dor de acordar cedo ou o prazer de chegar na hora no meu trabalho? A dor de acordar cedo ou o prazer de ser recompensado por aquilo que eu fiz? Então, a gente vai ter que lidar com as nossas emoções, tanto no campo físico como no campo almático e espiritual, tá? Bom, descendo aqui. O espírito é a estrada, a alma é o motorista e o corpo é o carro. O que significa isso? A gente tem que sair da dependência física. Droga é dependência física, comida é dependência física, sexo é dependência física. Então, a gente tem que saber equilibrar os nossos prazeres. A energia sexual, quando bem aplicada, ela vira uma máquina muito potente. Vocês podem pesquisar depois sobre transmutação sexual. Nosso corpo tem energia suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Quando a gente gasta a nossa maior energia, que é a energia sexual, a gente perde a energia para fazer o que precisa ser feito, tá? Bom, descendo. Nós vamos aprender a fazer a gestão do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês e do nosso ano. Então, a gente vai trabalhar seguindo o que o Pablo já faz na vida dele. Descendo aqui. Com esse programa, nós vamos sair da mente escrava, vamos virar um governante, encurtando o tempo e acelerando o resultado. Como que nós vamos fazer isso? Vocês vão gravar assim, ó, gestão do dia. A palavra do Piorano é gestão. O que é gestão? Saber administrar meu dia, minhas vontades de comer, minha vontade de trabalhar, minha vontade de acordar. Por quê? Você não vai conseguir ganhar dinheiro se você não souber administrar suas emoções. Hoje pela manhã eu chamei a atenção da galera porque muita gente abriu a câmera de qualquer jeito, fazendo outras coisas, sem prestar a menor atenção. E aí eu expliquei para eles o seguinte: os nossos comportamentos interferem nos nossos negócios. Se a gente tem uma postura de governante, a gente vai atrair governantes, porque as pessoas se atraem por frequência. Isso é natural. Por exemplo, eu sou comunicadora. É normal que eu conviva com muitas pessoas que são comunicadores. O Cleito é policial, é natural que ele conviva no universo de policiais. Isso é normal. Mudou a frequência, mudou o ambiente, vai mudar as relações com as pessoas. E as relações com as pessoas é o que mais interfere na nossa prosperidade. Bom, mentoria é uma oportunidade de caminhar com o Pablo, mesmo que a gente esteja caminhando à distância. Por quê? O Pablo é um só. Não tem como ele estar na casa de todo mundo. Então, ele vai multiplicando dentro da empresa dele, dentro das relações dele, pessoas que vão reproduzir aquilo que ele vive nas vidas deles. Bom, então, o ano de 2003 vai ser um ano de gestão. Gestão do dia, gestão da semana, gestão do tempo, para a gente ter os nossos resultados. Aqui, a gente precisa instalar um drive muito importante. Por isso que vocês podem imprimir esse resumo que eu fiz e carregar com vocês. Todo dia é igual. Não vamos mais ter a mente de escravo. Todo dia é igual, sábado, domingo, todo dia é igual. Quer dizer que isso é ruim? Não. Quando eu vivo todos os dias e aquilo que eu presto de serviço, de trabalho, faz parte do meu dia,
Eu não preciso largar a minha vida para vender a minha hora, para fazer o que eu odeio, para passar a semana trancada numa prisão, só poder sair final de semana para dar uma respirada. Não faz sentido. Não faz sentido, tá? E o que é a internet? Ela é um acelerador de resultados. Assim como ter uma empresa, isso é importante. Empresa não é feita para ganhar dinheiro. Uma empresa, ela tem que ser uma extensão do que nós somos. Então, se eu já sou vendedora, comunicadora, se eu quero ter um negócio, ele vai servir para impulsionar o que eu já sou. Se eu não sei o que eu sou, como é que eu vou descobrir? Ativando a identidade e vivendo o propósito. Eu, Rosimelo, hoje eu vivo o meu propósito, mas eu passei muitos anos sem viver, sem sequer entender o que era propósito. Quer dizer que se eu viver meu propósito, a minha vida está resolvida? Não. Mas quando você vive o seu propósito, qualquer problema faz sentido, porque você está em constante evolução. E aí você não sofre mais quando alguma coisa dá errado. Gente, isso é libertador, é um drive libertador. Aí eu trouxe aqui esse modelinho, que é um outro drive importante, que é o hard skill e soft skill. De forma bem simples, o nosso cérebro é dividido entre emocional e lógico. E na nossa vida, nós temos habilidades que são soft skills. Skill vem de inglês, tá? Habilidade. Soft skills são habilidades mais fáceis e hard skills são habilidades difíceis. O que são habilidades fáceis? Aquilo que para mim não é difícil de fazer, por exemplo. Tem coisas que são mais difíceis e eu vou ter que me dedicar um pouco mais. Então, por exemplo, tem coisas na mentoria que eu não gosto de fazer, mas eu vou ter que superar isso. Quanto mais a gente desenvolve, mais rápido a gente cresce. As empresas, elas utilizam muito esse sistema para contratação. Normalmente eles contratam a pessoa por aquilo que ela prova que sabe fazer. Só que quando ela entra no trabalho, ela tem muitos problemas de gestão emocional e acaba sendo mandada embora. Então a gente precisa entender o seguinte: quais são as habilidades que eu tenho? Se eu não tenho, eu vou desenvolver. Como que eu vou desenvolver? Fazendo. Vai ficar bom? Não vai. E vocês vão ter que lidar com isso. Hoje, por exemplo, eu conversei com o Levi, essa semana, a gente se conectou essa semana. E aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste com você. Faz um negócio para mim. Dei uma atividade para ele fazer. Pela resposta da atividade, eu vi que ele tem um potencial grande, aí conversamos a respeito. A gente só vai saber nosso potencial se a gente se arriscar. Só que quando a gente tem medo de se arriscar, o que acontece com a mente escrava? Eu não me arrisco, alguém vai resolver minha vida. Governante vai se arriscar o tempo todo. Só que quando alguma coisa der errado, você não vai se torturar. Nossa, eu sou burro. Ah, eu sou incompetente. Por exemplo, uma empresa que abriu e deu errado. Tem gente que uma empresa deu errado, a pessoa acha que a vida dela acabou. Não. Gente, eu já ganhei muito dinheiro e já perdi muito dinheiro. O Eric não está aqui agora, mas ele estava na reunião da manhã. Ele também já ganhou mais de 1 milhão e já perdeu dinheiro. Quando você lida com isso naturalmente, você não sofre. Não quer dizer que o governante não tem problema. Por exemplo, eu já fiquei endividada em R$ 500 mil. Te garanto, você não vai morrer por causa disso. E esses dias eu estava fazendo uma aula, tinha uma senhora chorando porque estava devendo 15 mil. Eu falei, mas só 15 mil? Eu já devi R$ 500 mil. Ela olhou para mim apavorada. Eu falei, então, quando você aprende a lidar com a dívida, eu não estou dizendo para ninguém se endividar, isso não é bom. Mas quando acontecer, não precisa ser o fim da sua vida. Você vai aprender a gerenciar isso. Ah, eu devi, o que eu preciso corrigir? Eu já ganhei muito dinheiro, gente. Só que quando eu perdi o dinheiro que eu ganhei, eu não entrei em desespero. Eu falei assim, o que eu fiz de errado? Aí eu percebi várias coisas que eu errei estrategicamente. Eu falei, nossa, eu vou ter que corrigir isso, vai dar um trabalho. E, de fato, me deu um trabalho danado. E é assim mesmo. Então, a gente precisa lidar com o dinheiro de uma forma mais leve. Senão, a gente entra em desespero. Não precisa. Outro drive importante. Todos nós teremos dores. Ser rico também dá trabalho. Gente, eu trabalho lá com o Pablo. Eu vejo.
Ele tem um monte de negócio para tocar, ele está sempre recrutando pessoas para ajudar a tocar o negócio dele, porque ele tem muita coisa. Então, vocês têm que entender o seguinte, ser rico dá trabalho. Só que uma pessoa que tem preguiça não vai ser rico. Provérbios fala isso. A preguiça é a mãe da miséria. Então, tem pessoas que elas estão possuídas pela preguiça. É um padrão mental. Tudo que a gente tem é uma frequência. Preguiça é uma frequência, coragem é uma frequência, medo é uma frequência. Nós não vamos viver sem sentimentos, não é isso. Só que a gente precisa governar sobre nossos sentimentos. Eu falo para vocês, hoje eu entendo por que eu tive depressão. É desesperador você não conseguir dominar o seu corpo, você ter ataque espiritual. Eu fiquei PhD em depressão. E eu agradeço, porque graças ao processo depressivo que eu tive, quando alguém vem me contar um problema, eu olho assim, eu falo, mas só isso? Até ri, né, que a gente conversou isso antes de gravar. Alguém aqui da sala me trouxe um problema, eu falei, nossa, você sofreu tanto só por causa disso? Então a gente começa a levar a vida de uma forma mais leve, gente, e a vida precisa ser mais leve. Aí o Pablo ensina uma coisa importante. Primeiro, qual dor você escolhe? A dor de ser pobre ou de ser rico? Vai ter dor. Então, quem acha que vai ter dinheiro e não vai ter preocupação, é mentira. Você precisa fazer gestão do seu tempo, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu vou falar um drive aqui que eu aprendi com o Dr. Lair Ribeiro, que eu sempre acompanhei, e foi uma coisa que me ajudou muito lá atrás. Ele sempre falou assim, problemas financeiros não se resolvem com dinheiro, se resolve com ideias. Não é ideia parada, tá, gente? É ideia aplicada. Então, se eu estou com um problema financeiro, eu crio uma ideia, vendo aquela ideia e faço dinheiro. É simples resolver. São drives mentais. Aí o Pablo ensina um código importante de aprendizado, que é o TPC. Teoria, prática e constância. Quem fica só assistindo, piorando, só está vendo a teoria. O que é praticar? É todo dia fazer o boot. É todo dia fazer algum movimento para as coisas darem certo. As coisas acontecem no caminho. E manter a constância. A constância é difícil. Às vezes eu também me pego perdida e eu volto. Se perder, eu volto. Essa é a ideia. Isso aqui, eu quero que vocês gravem, porque eu vou começar a cobrar de vocês isso aqui, tá? Não é para prejudicar ninguém, é para vocês destravarem. Por que o Pablo fala tanto das lives? Para a gente destravar e ajudar as pessoas. Destravar em nós, porque nós temos talentos que não estão sendo usados da forma correta. Ajudar pessoas. Podemos ajudar as pessoas com aquilo que a gente tem de talento, de capacidade, de habilidade, cada um dentro do seu propósito. E gerar valor. Anote isso, você só vai ganhar dinheiro quando você gerar valor na vida de alguém. E as pessoas têm dificuldade de entender o que é gerar valor. Mas com o tempo vocês vão pegando na mentoria. Bom, precisamos entender a relação de prazer e dor. Prazer é tudo aquilo que me dá satisfação. E não aquele prazer imediato. Por exemplo, prazer imediato da comida. A longo prazo vai dar o quê? Problema de saúde, obesidade. Então, a gente precisa ter o controle, o domínio sobre as nossas emoções. Então, por exemplo, eu tive um dia terrível. Meu dia está horroroso. Um exemplo, tá, gente? Eu sei que tá um dia difícil. Eu preciso buscar algum prazer. Se eu for um governante, eu vou buscar esse prazer de uma forma positiva. Por exemplo, fazendo uma caminhada, porque quando eu faço uma caminhada, eu mexo nos hormônios do meu corpo. E eu vou ter uma sensação de prazer, e não custa nada. Tem gente que busca o prazer onde? Na comida, gastar, fazer um sexo desesperado, e depois causa um monte de problema pessoal, porque não soube administrar as emoções. Então, busque o prazer de uma forma construtiva. E quando você estiver num momento de dor, você só escolhe qual é a dor. Por exemplo, você pode ser um sofredor ou você pode ser um vencedor. Você pode ser um trabalhador ou você pode ser um vendedor. É só você trocar a referência de dor.
Perfeito, gente? Então, tudo isso aqui está na aula inaugural do Papo. Aqui é bem importante. Qual é o objetivo do nosso piorando? Gerir recursos. Quais são os recursos que eu tenho para fazer dinheiro? Ah, eu não tenho nada. Vai fazer a faxina na casa de alguém e pega um dinheiro. Vai vender água na rua, é um dinheiro. Tudo faz um dinheiro. Então, você vai gerir os recursos que você tem. Sejam eles quais forem. Ah, estou estudando sozinho. Vem aqui para o grupo de estudos. Tem várias maneiras da gente administrar a nossa vida. Então, a gente precisa aprender a gerir recurso, acelerar resultado. Então, se eu não estou conseguindo estudar sozinho, vou com alguém que está estudando, que está rendendo mais. Vai funcionar. Não importa. Construir riqueza pela internet. Como que eu vou construir riqueza pela internet? Eu preciso entender como é que se faz dinheiro. Dinheiro é uma energia. Mas eu tenho que estar bem para fazer dinheiro. Eu não vou fazer dinheiro do nada. Como é que eu faço dinheiro? Ajudando pessoas através de um produto ou de um serviço, através do meu propósito. Dinheiro por dinheiro não é riqueza, senão o assaltante era rico. Senão o bandido era rico. O fato do bandido roubar o seu dinheiro não torna ele rico. Torna ele escravo do dinheiro. E nós não estamos buscando mente escrava, nós estamos buscando a mente governante, tá? Então, o governante, ele faz a riqueza dele. E empresarizar o nosso cérebro. A maioria das pessoas foram treinadas para ser o quê? Funcionários. Quando você só faz uma função, você fica limitado. Quando você está no propósito, você não tem limites. E a gente vai repetir isso o ano todo. Então, nós precisamos aprender a monetizar o nosso propósito. Por exemplo, eu estou fazendo a reunião aqui para vocês. Alguém está me pagando alguma coisa? Sim ou não? Não. Ó, vai cair a live, entra no mesmo link, tá? Que eu espero vocês. Tá? Então, vamos lá. Alguém que está participando aqui está me pagando alguma coisa? Financeiramente, não, né? Entendi. Oi? Meu Deus. Espera aí, Lívia, que está vazando teu áudio. Então, assim, gente, o que que é monetizar o propósito? Eu estou fazendo aqui a aula com vocês, ninguém está me dando dinheiro, correto? É só um grupo de estudos, perfeito? Então, vamos olhar a relação do dinheiro. Nada que a gente faz deixa de ser uma venda. Quando eu abro a minha câmera, eu estou vendendo algo para vocês. O que é venda? Eu estou trocando uma energia. O que atraiu vocês para mim? Alguém quer falar? Pode falar do jeito que você entender. Abre o áudio, Lívia. Eu desliguei porque estava vazando. Então, eu acho que foi a energia que conectou, acabou de alguma forma Você tem algum interesse em algo que eu carrego? isso. Gente, não existe nada do nada. Vocês estão interessados em algo que eu tenho que pode ajudar vocês. Tudo na vida é interesse. Só que existe a diferença entre você ser interessado e você ser interesseiro. E não tem problema. Vender é um jogo de interesses que não tem que ser ruim. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que tem rejeição de venda. Porque em algum momento a pessoa sentiu que a venda estava prejudicando ela ou ela estava sendo prejudicada por alguém. Não é assim. Tudo é uma energia. Então, o que acontece? Vocês estão aqui, espontaneamente, participando de uma aula gratuita, que vai trazer algum benefício para vocês. Senão vocês não estariam aqui. Vocês acham que eu estaria aqui? Lógico que não, gente. Eu não sou boba. Eu moro num dos melhores lugares do Brasil. Eu podia estar lá fora, curtindo. Eu moro muito bem, gente. Eu moro num dos melhores lugares do Brasil. E eu estou trancada no meu apartamento, ensinando um monte de gente estranha que não está me pagando nada. Percebe? Existe um interesse entre nós. Eu tenho um propósito. E meu propósito é tão forte que não vai me atrapalhar estar aqui com vocês. Quando você sentir isso, você vai trabalhar com prazer. E é essa a ideia do propósito, que você busque isso. Então, para monetizar o propósito, eu preciso
entender qual ele é. E se não souber agora, a gente conversou muito hoje sobre propósito, a gente vai descobrindo o caminho. Depois a gente pode falar mais de propósito. Quem tem propósito, não quebra. Então, por exemplo, Cleito, quando a gente estava falando lá de empresa, né? Tem pessoas que perdem a empresa ou perdem dinheiro na empresa e a pessoa acha que a vida dela acabou. Tem gente que chega a separar casamento, briga. Gente, é só um dinheiro, o dinheiro se recupera. O que acontece no Brasil? A maioria das empresas são familiares, são empresas que nem têm propósito. É só juntou a família e montou qualquer coisa. Quando você tem propósito, você tem mais força. Não é qualquer problema que vai te derrubar. Então, por isso que é importante a gente ter o propósito. Quando o teu propósito está alinhado, é muito difícil alguém te derrubar. Esses dias foi muito engraçado, né? Porque, assim, eu cheguei no Pablo por causa da política e acabei descobrindo o estudo bíblico que eu estou amando. Mas eu não procurei ele por causa disso. E eu tenho trabalhado tanto que há 2 semanas atrás, eu trabalhei até 2h30 da manhã, inclusive ajudando lá na plataforma, e 6 horas tinha aula com ele. Eu dormi num banco, em pé, praticamente sentada, lá do lado da portaria de entrada da plataforma. Por quê? Se eu fosse para casa, ia me atrapalhar. Eu falei, não, eu aguento dormir aqui. Quantas vezes eu fui para balada e dormi e fiquei sem dormir? Eu durmo aqui. Um frio danado, sentei no banco e dormi 2 horas assim, ó. 6 horas da manhã eu estava lá com o meu caderno na frente do Pablo. E aí eu comecei a cochilar na frente dele. Mas eu estava tão animada, eu assisti a aula dele, assisti a aula do Marcos Paulo, assisti o culto, e cheguei em casa, já era quase 5 horas da tarde. Então, assim, quando você tem propósito, vem uma energia que já não é mais tua. E você não quer sair dali, porque você está totalmente motivado. E a ideia é essa, que você comece, na caminhada do pior ano, descobrir o seu propósito. Nós não temos um propósito só, nós temos múltiplos propósitos, tá? Aqui é bem interessante esse código, o código do prejuízo imediato. O Pablo, ele ensinou um drive mental que eu achei fantástico, e eu quero que vocês instalem na vida de vocês. Muitas vezes a gente vai perder dinheiro no primeiro momento para ganhar depois. Quando eu entrei no SPR, eu não tinha dinheiro para entrar, porque eu estou resolvendo um endividamento muito grande ainda que eu tenho. Eu não tinha condição de entrar. E eu aceitei fazer como é que chama? Um financiamento para entrar no treinamento do Pablo. Ou seja, faz sentido uma pessoa que tem dívida fazer outra dívida? Pode falar a verdade, não faz, né? Não faz. Só que eu sabia que aquele dinheiro para mim não era dívida, era um investimento. E eu entrei. E rapidamente eu comecei a ter resultado financeiro em 15 dias. Então, quando você entende que o dinheiro que você está investindo não é um prejuízo, mas é um investimento para você ganhar força no que você tem que fazer, qualquer um de vocês aí tem um projeto, abrir uma empresa, ganhar mais dinheiro, só que o dinheiro não vem do nada. E o Pablo, uma vez explicando a Bíblia, ele ensinou um código maravilhoso. O maior investidor que tem no mundo é Deus. Ele investe na gente todo dia. Quando você vai no banco e você perde uma linha de crédito, o banco fala assim, tá aprovado, você tem que dar um sinal. Não é assim que funciona? Quem já financiou carro, apartamento, não é assim? Tá aprovado, você só tem que dar um sinal. Esse sinal é um dinheiro que você dá sem você ter. E Deus faz a mesma coisa. Ah, então, um exemplo, tá? Ah, Cleide, você quer ter uma empresa? Para mim, já está liberada a sua empresa. Você só tem que você só tem que pagar o sinal. Aí você faz um movimento. E sai do emprego que você está e começa a se movimentar para a tua empresa. No começo você não tem nada. Aí Deus viu que você se movimentou, ele vai lá e te ajuda. Então a gente precisa aprender a ter uma relação com Deus, onde a gente aprenda a se comunicar com ele. Lembra que você falou, Cleito, de manhã na nossa reunião, que você queria que eu desse umas aulas de comunicação? Eu vou dar umas aulas de comunicação para vocês. E eu já vou instalar um drive para vocês. Vocês já ouviram a expressão oratória? Sim. Todo mundo aqui já ouviu? Oratória vem de oração. Oratória vem de oração.
Oratória, a origem da palavra, é você se conectar com Deus. Então, pensa assim, o bom comunicador, ele tem que estar alinhado com Deus. Qual foi o maior comunicador do mundo? Alguém chuta? Jesus. Jesus Cristo. Ele não tinha internet, não existia assessoria de imprensa. Então, gente, a comunicação ela é uma ferramenta poderosa e a gente precisa aprender a usar. Por isso que o Pablo fala tanto para a gente abrir a boca, tá? Bom, aí o Pablo ensina um código muito especial sobre empresas, que aí ele vai explicar em detalhes na empresarização. Toda empresa tem 5 datas importantes. A data da abertura. Abrir uma empresa não é ter dinheiro. Abrir uma empresa é ter uma ideia, você mata a ideia, abre a empresa. Depois você faz o CNPJ. A empresa precisa ter propósito para ela crescer mais rápido, mas basicamente é isso. Você mata a ideia, abre a empresa. A segunda data importante é quando a empresa começa a se manter sozinha. Terceira data importante, que o Pablo fala, é o saque, quando você começa a ter resultado financeiro da empresa. Então, primeiro você mata a ideia, depois você investe para a empresa lucrar, nem sempre você tem que investir dinheiro, tá? Depois você começa a ter o resultado que você fez. A empresa cresceu? Cresceu. Você vai colocar alguém para gerenciar. Você sai do negócio e deixa ele andar sozinho. Claro, você vai fiscalizar, mas você vai deixar alguém mais competente que você executar. Por quê? Para que você tenha mais tempo livre para novas ideias, porque tudo vem da ideia. E o último passo de toda a empresa é você transmitir o seu negócio para alguém. Ou você morre e vai deixar para um parente, ou você vai doar para alguém, ou você vai vender para alguém. Esse é o caminho das empresas, tá? Então, são drives novos que ele está instalando para a gente. Esse drive aqui é muito poderoso. Para que serve uma empresa? Para você ter qualidade de vida. Se você tem uma empresa que fatura um monte e você é prisioneiro da empresa, você não é empresário, você é empresidiário. Então, cuidado. Quem não sabe gerir empresa, vira empresidiário. Ser empresário é você ser livre, deixar a sua ideia acontecer e multiplicar os talentos da sua empresa. Então, cuidado com a diferença de empresário e empresidiário. Outro drive importante. Todos nós temos 3 formas de ganhar dinheiro. Lembra que eu falei do poder do número 3? Primeira forma de ganhar dinheiro, salário. Salário é quando você vende a sua hora. Salário é uma condição de aprendiz. Não tem como você ficar milionário ganhando um salário. Você tem que sair do salário. Não interessa se o salário é R$1.000 ou R$30.000. Continua sendo salário. Você está vendendo a sua hora. Aprendi, vou abrir minha empresa. Não interessa se você está vendendo pamonha, água ou avião. Empreendeu, você saiu do nível de salário e você entrou no nível do empreendedorismo. Como empreendedor, você pode crescer muito. Empreendeu, cresceu, você vai virar investidor. É o nível que o Pablo está hoje, nível de investidor. Bom, esse aqui é um drive poderoso, que é você trocar o jogo do marketing pelo branding. O que é isso? O marketing é quando você fica... Eu vou falar de forma simples, tá, gente? É mais profundo do que isso. O marketing é quando você fica o tempo todo oferecendo o que você tem, vendendo desesperadamente o seu produto. Qual é o problema disso? Você vai sempre competir preço. Quando você é diferenciado e único, você entra no jogo do branding. Quando você é único, não quer dizer que você é o único que faz aquilo que você faz. Quer dizer que você tem algo a mais. Por exemplo, tem um monte de gente que vende curso na internet. Por que vocês compraram o do Pablo? Só porque ele é mais famoso? Não, ele tem algo especial. Só ele tem? Não, eu já fui aluna do Érico Rocha. O Érico Rocha também tem um branding muito forte. Mas qual é a diferença? Quando você compra um curso barato, você só vai pelo dinheiro. Quando você compra um curso caro, você vai pela pessoa. Eu já paguei 35 mil na mentoria do Érico.
Então, não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a energia que a pessoa carrega, tá? E para finalizar, presta atenção nisso aqui. O projeto de governo do Pablo, que ele colocou na mentoria, se chama VEM. Virtualização. Construir riquezas pela internet. Empresarização. É energia e munição para você cumprir o propósito. Quem não sabe o que é propósito, não se preocupe que vocês vão descobrir no meio do caminho. Terceiro, mentalidade para governar. Quem tem mentalidade de escravo depende dos outros. Lembra que o comunismo quer que todo mundo seja igual e escravo. O governante, ele é único. Ele não se parece com ninguém, ele é único. E acabou. No final, para finalizar, 2 drives. A falta de dinheiro minimiza o que você é. O dinheiro potencializa o que você carrega. Por que que é importante isso daqui? Tem gente que acha que precisa ter dinheiro para ser feliz. A gente conversou antes da gravação, né? Quando eu mais ganhei dinheiro, eu tinha depressão. Então, assim, quando eu era pobre, eu achava que eu precisava de dinheiro para ser feliz. Quando eu tive dinheiro, eu vi que isso não era tão importante. Então, o que que é o dinheiro? Ele é uma energia que vai potencializar o que você é. Então, primeiro, você precisa ser, para depois ter. Quando eu sou, ser, estar, ter. Quando eu sou, eu consigo ter. Quando eu tento ter as coisas, eu nunca vou ser. Faz sentido ou ficou confuso? Então, pensa assim, ó. Se hoje eu não tenho dinheiro, é porque eu não sei jogar o jogo do dinheiro. Como que eu vou ter mais dinheiro? Quando eu for mais produtivo, quando eu aprender a fazer uma melhor gestão da minha vida, quando eu aprender a gerar valor na vida das pessoas. Naturalmente, o dinheiro vai vir para mim. Isso é natural. Quando eu vendo mais e quando eu tenho dinheiro, ele só está potencializando o que eu já sou. Qual é o problema das pessoas, principalmente no Brasil? Elas querem ter dinheiro sem esforço. Eu vou ganhar na loto e vou ficar rico. Mas vai potencializar o que você é. Você é o quê? Uma pessoa escrava com dinheiro. Não faz sentido. A riqueza não está no dinheiro. O dinheiro é só a manifestação do quanto eu construí de riqueza. Mas dependendo de onde vem o dinheiro, eu não sou rica. Eu sou pobre com dinheiro. Tá? Gente, essa foi a aula inaugural. Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Que daí eu vou abrir a plataforma de cursos. Pode falar, Lívia. Tá até suspirando, né? Muita coisa, explodir tua Na mente. realidade, assim, a minha cabeça tá dando como é que fala? Um revertério, que eu não sei nem o que tá acontecendo no meu cérebro, tá Quer vendo? saber? Eu te explico. Pode falar. Funciona assim, Lívia. O nosso cérebro, ele é extremamente potente. Uhum. A gente não usa nem 10%. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade infinita de resolver problemas. Então, quando a gente tem alguma informação nova, o nosso cérebro começa... Isso é neurociência, eu estou falando da forma mais simples. O nosso cérebro começa a rastrear nas nossas memórias o que é que está acontecendo. Qualquer problema novo é assim. Surgiu um problema novo, o cérebro faz assim, e ele começa a procurar situações semelhantes. Se ele não achar nada de semelhante ao que você está experimentando agora, ele vai abrir uma nova trilha neural. Cara, não tem essa informação aqui, vamos ter que abrir. E ele começa, naquela informação nova, criar uma rede. Vamos pegar um exemplo. Uma criança que vai para a escola e não sabe ler e escrever. Ela chega na escola, tudo aquilo é estranho. Aí ela treina todo dia, todo dia. Pode ver, você vai ensinar a criança, ela não quer fazer, ela chora, ela faz várias formas porque ela não quer. Aí quando ela aprende, fica natural. Toda vez que a gente tem acesso a uma informação nova, Lívia, esse desconforto vai acontecer. Então, esse desconforto que você está tendo agora é porque você recebeu uma informação que nunca tinha chegado até você.
Porque você nunca teve ela? Não, o Pablo já ensinou isso. Mas é o que o Cleito falou, talvez naquele momento você não estava nem preparado emocionalmente. Eu vou te dar um exemplo. Eu pratico musculação há muitos anos, há mais de 10 anos. E aí, quando eu vejo o pessoal na internet explicando um monte de técnica de exercício, eu dou risada, porque eu não preciso de tudo aquilo. Tem a menor necessidade. Mas eu acho legal. Tem uns exercícios diferentes, tá tudo bem. Mas qual é a base da musculação? É sempre igual. É você treinar o músculo com estímulos diferentes. E você aprender a contrair o músculo que você quer trabalhar. É simples. Para mim, é óbvio. Aí vamos imaginar que a Lívia nunca treinou na vida e você tenta treinar comigo. Você não dá conta de treinar comigo. Para treinar com você, eu vou ter que fazer uma coisa bem simples. Por quê? Você não vai ter estrutura física para treinar comigo se você não for acostumada. Então, por exemplo, tem alguns exercícios na academia. Você já deve ter visto o agachamento, né? Uhum. O agachamento está na moda. Mas na prática, para você agachar com qualidade, você tem que ter uma boa estrutura de core, uma boa base de equilíbrio no corpo. A maioria das pessoas que vão na academia só para fazer foto e vídeo, elas não sabem disso. Aí a pessoa começa a agachar errado. Daqui a pouco ela está com problema na coluna. Então, para quem está acostumado, é óbvio. Eu tenho treino na internet que eu estou agachando com 120 quilos nas costas. Quer dizer que eu sou muito forte? Não, mas eu estou habilitada a fazer aquilo se eu quiser. Para uma pessoa que entrou na academia, vamos pegar um exemplo, o Levi é homem, ele trabalha no braçal, correto, Levi? Você deve ter muita força, correto? Ele é homem, o homem tem quase 10 vezes mais a força que eu tenho. Eu não consigo ter a força de um homem nunca, mas é possível que se o Levi for treinar comigo, eu vou levantar mais peso do que ele em alguns aparelhos, porque eu sou mais forte? Não, é porque ele não está treinado como eu. Só isso. Então, quando o nosso cérebro recebe uma informação nova, ele vai ficar doidinho. E ele vai rejeitar uma informação nova, porque dá trabalho, e dá trabalho gasta energia. E o nosso cérebro, ele é treinado para economizar energia para a nossa sobrevivência. Agora, Lívia, quando o meu cérebro está treinado, nada assusta ele. É o que acontece com o Pablo. Você vê que ele vai dirigir, ele ganha prêmio na corrida. Ele vai pilotar helicóptero, ele consegue. Ele vai correr, o cara quase ganhou em primeiro lugar e treinou pouco tempo. Por quê? O cérebro dele já está tão treinado que cada vez que ele resolve adquirir uma habilidade nova, o cérebro dele aceita com facilidade. Tá tudo bem. E é isso que a gente precisa, treinar nosso cérebro. Por isso que o Piorando é importante. Porque em vez de você trabalhar um ano se arrastando, que é o pensamento de escravo, por isso que se chama 10 em 1, 10 anos em 1. Cada semana é como se fosse um ano. Você vai acelerar os seus resultados de tal forma, por exemplo, se você entrar na academia, lá na Smart Fit, que você paga barato e vai do jeito que quiser. Se eu pegar o melhor personal e treinar de segunda a sexta, o mês inteiro, em 3 meses eu vou ter um corpo incrível, que se eu fosse treinar numa academia como eu, ia demorar 3 anos para conseguir. Então, a gente está buscando uma alta performance. Então, esse desconforto é natural, eu também sinto, tá? É que agora eu estou mais treinada, gente. Eu comecei a fazer live de aulas, assim, em janeiro. Estamos em abril. Quantas aulas eu já fiz? Mais de 50, porque eu não faço só para os grupos, eu faço reunião de network, eu já atendo clientes particulares, eu tenho minha turma de mentoria, eu já tenho mais de 500 lives na internet. Eu acho que já passou de 1.000. Então, naturalmente, você fica treinado. No começo é assim? Não é. Quantas reuniões de Zoom você já participou até hoje, Lívia? Então, de Zoom, assim, agora que eu estou tendo direto com a aula do Pablo, e eu estou aprendendo a mexer no Zoom também, porque eu pretendo aprender. Exatamente. Uhum. Quando você assiste aula com o Pablo, você está na posição de aluno. Se você começar a dar aula, teu cérebro muda completamente.
Eu também, no começo, eu me batia muito com as ferramentas do Zoom. Agora eu estou mais prático. Então, mesma coisa vai acontecer nos treinamentos. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Eu vou abrir a plataforma. De manhã, a gente teve um pouco do piorando. Deixa eu mostrar uma coisa aqui do piorando para quem ainda está relutante. A aula inaugural, ela não está aqui, tá? Ela está só no YouTube, por isso que eu deixei o link para vocês no PDF. Quando você entra aqui, aqui está o jogo da vida. Já foram 16 aulas de mentoria. Segunda-feira vai ser aula 17. Então, não foi tanta aula assim. É que, além das aulas do Pablo, tem as outras. Se vocês não conseguirem acompanhar essas agora, calma. Depois a gente vai chegar lá. Agora, a gente vai para a aula do PDA. Vocês sabem a diferença da mentoria Piorani e do PDA? Ou vocês não entendem qual é a diferença? Pode falar com as palavras de vocês. Eu não entendo, sinceramente, eu tô assim meio, Calma. que é esse PDA? Então, mas você vai aprender agora. É importante a gente entender, gente, porque tudo faz parte do mesmo treinamento. Só que tem gente que não está entendendo o que é PDA, e eu quero que vocês entendam. Pode falar, Levi. Liga seu microfone. Eu não percebi. Você tem que ligar seu microfone, Olivier. Não está saindo. Voltou. Ah. Como a mentoria no completo é no sistema do plano de governo que você falou, que é o sistema VEM, virtualização, empresarização e mentalização. Então, o PDA é a parte da virtualização, Sim, não é isso? é isso mesmo. O que acontece, gente? Funciona assim, ó. Mentalidade, o Pablo já trabalha. Empresarização, o Pablo já trabalha. A virtualização, ele dividiu com o Marcos Paulo, que é o lançador dele. O Marcos Paulo, hoje, ele é o lançador que trouxe o maior resultado financeiro do Brasil. O PDA é um curso que o Marcos Paulo já tem. Ele vende separado, mas ele disponibilizou dentro do Piorando. Então, o que acontece? No digital, não existe uma faculdade para treinar pessoas. E o treinamento do Marcos Paulo é incrível, porque é o único treinamento que ensina todas as profissões digitais. Então, assim, para você ganhar dinheiro na internet, você tem que entender o mercado digital. Tem gente que acha que ter um Instagram é estar na internet. Não. Marketing digital é você vender usando as ferramentas da internet, que são várias. Então, para quem não sabe, o Instagram é uma ferramenta de vendas, o YouTube é outra, o Facebook é outra. Cada uma delas tem uma unidade de linguagem e a gente precisa aprender todas. Não tem que ser difícil. Mas é importante que você entenda o que é um expert, o que é um lançador. E eu vou passar com vocês para vocês terem uma clareza do que está acontecendo. Senão você abre isso aqui, vê esse monte de fotos, você surta e sai correndo. Ou então nem abre a plataforma que não quer nem ver, né? Assim. E a gente precisa ver. Deixa eu só ver como é que tá o nosso tempo, gente. Tá. Para mim foi ao contrário. Eu parei, olhei e eu disse, é bom eu já com um pouco de experiência, é bom eu não pegar muita informação daqui, porque senão eu vou atrás de tudo. É, Deu vontade de olhar lá sobre lançamento, olhar sobre copy, sobre a minha parte que eu estou mais estudando social media. Aí eu falei, não, vamos no que interessa agora. isso aí. Então, o que acontece, gente? Tem a parte de formação básica no digital. Eu vou até abrir, porque eu vou ser bem sincera para vocês. O PDA, eu só abri a parte do Marcos Paulo e eu estou estudando aqui a gestão de tráfego com o Gabriel. Por quê? Eu já tenho um gestor de tráfego na minha empresa que está me ajudando e eu preciso aprender algumas coisas técnicas. Mas depois eu quero fazer todos os cursos. Então, vamos lá.
Ele manda começar por aqui. Deixa eu ver o que que é, porque esse aqui eu já vi, mas faz tempo. Uma O Marcos apresentação. Paulo, ele explica como é que funciona. Eu acho que essa aula ele deu até no YouTube. Se eu não me engano, acho que é uma aula que ele... Aí, ó. Ele vai explicar aqui, formação básica. Então, assim, eu tenho que entender a linguagem do digital. Então, no caso, Lívia, Cleito, que nunca tiveram intimidade com o digital, a gente precisa entender a linguagem do digital. Então, imagina assim, ó, a internet. Quem que tá com o barulho aí, gente? Deixa no mudo. Tem algum barulho aí que tá vazando o áudio. Então, funciona assim, ó. Imagina o seguinte, a internet é uma grande rua. Cada um precisa estar lá. A Lívia é uma vitrine, o Levi é uma vitrine, o Cleiton é uma vitrine. Todos nós somos um produto, de alguma forma. Existem dois perfis na internet: o consumidor e o criador. Para você ganhar dinheiro na internet, você tem que ser criador. De qualquer coisa, de produto, de serviço, você tem que ser, senão você não vai ganhar dinheiro na internet. Simples assim. Então, aqui o Marcos Paulo, ele passa os fundamentos do marketing digital, ele fala um pouco das dificuldades, o que que é, como que você cresce na internet. Então, eu sugiro que vocês assistam, são aulas bem curtinhas, eu já assisti. Ele ensina os princípios do digital. No começo, gente, a cabeça de vocês vai doer. Assista. No final, ele coloca, escolha sua profissão. Para que escolher a profissão? Para você começar. Depois você faz outras. Por exemplo, eu entrei no digital como expert. O que é o expert? Aquele que ensina algo. Esse é o expert. E eu já comecei a ganhar dinheiro. O primeiro dinheiro que eu ganhei no digital foi um empresário que me contratou para dar um treinamento para ele. Eu dei o treinamento online, depois eu fui na empresa dele, foi meu primeiro dinheiro do digital. Achei aquilo maravilhoso. Então, eu entrei como expert, mas tem várias formas de você trabalhar. Então, aqui, você vai escolher as profissões. Aqui tem a comunidade do PDA, que foi onde a gente se conheceu. Ali é bom, porque a gente faz conexões e network. Aqui é para você se afiliar e começar a vender o PDA. Eu não vejo a hora de fazer isso, eu quero muito. Aí você vai para as profissões digitais. O design é uma profissão. O emotion design é outra profissão. O lançador é outra profissão. Social media é outra profissão. Afiliado é outro. Web design é outro. Gestor de e-mail, copy, e-commerce, videomaker, tráfego pago, negócios locais, gestor de tráfego, tráfego para e-commerce, negócios sensíveis. E aí tem uns bônus aqui. Não se desesperem de ver esse monte de nome. É só uma maneira de você entender quais são as profissões. Todas elas são importantes, Lívia. No começo, não se desespere. Estude pelo menos as aulas do Marcos Paulo e a formação básica para você entender os princípios do digital. Depois, você já vai aplicando. Como que você pode aplicar? Arrumando o seu Instagram. Já é fantástico. Isso aí a gente vai fazer na próxima aula, para vocês entenderem. Não se desesperem de ver esse monte de nome. Não precisa fazer tudo de uma vez. Eu já estou lançando meu segundo produto. Na primeira aula que o Marcos Paulo fez, que ele ensinou a montar um produto, eu já montei e já vendi. Agora eu já estou montando um segundo. Mas eu já estou há um tempo na internet. Vocês estão chegando agora, então não tenho desespero. Vai com calma. Mas faça o mínimo. O que é o mínimo? Todo dia fazer um stories. Alguém vai morrer se fizer um stories por dia de 1 minuto? Todo dia faz o boot. Vai morrer? Não vai. Todo dia assiste pelo menos uma aula. Se você se perdeu, foram 16 aulas do Pablo até agora de mentalidade. Assiste. Porque se você não for capaz de fazer a gestão do seu dia para aprender, você não vai ficar rico. Porque ser rico também é fazer gestão do dia, gestão do tempo. E se você observar a sua volta, você está perdendo energia num monte de coisa. Estou mentindo? A gente só precisa, trocar.
Não tenho tempo. Vou dar prioridade ao que é importante. Para vocês pegarem intimidade, foi uma coisa que eu fiz, porque vocês pensam que eu também não tenho os mesmos problemas de vocês? Eu tenho, eu só estou mais treinada, só isso. Quando eu sinto que meu corpo está rejeitando, eu abro a tela e fico olhando, mexendo, olhando. A primeira vez que eu olhei o treinamento do Piorando, eu fiquei desesperada. Minha cabeça chegava a doer, eu falei, meu Deus, é muita coisa. Aí eu falei, bom, pegue o bom e velho caderno, igual na escola, e começa do início. E é o que eu estou fazendo. Então, assim, não pode ser um sofrimento, mas você tem que se desafiar. Quantas pessoas nem apareceram aqui porque estão fugindo da responsabilidade? A gente não pode obrigar ninguém. Mas uma coisa eu garanto, se vocês quiserem, é possível. Até a coisa mais boba que você acha, tem gente fazendo dinheiro com isso. Vocês compraram o melhor curso do Brasil. Não pode desperdiçar isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? E nós já fizemos aí 2 horas de conversa, porque eu comecei a gravar depois, mas a gente já tinha conversado bastante antes. Não se desespere. Faça o mínimo. Assista a aula inaugural. Eu já coloquei o PDF para vocês conferirem o que eu falei. E assista a aula do Marcos Paulo ensinando marketing digital, para vocês entenderem os fundamentos. Aí na semana que vem, a gente vai vendo outra coisa. A cara de vocês está melhor, tipo assim, não vai ter jeito, né? Eu vou ter que estudar. Vai. Abre o microfone, Levi. Sempre estou esquecendo de ligar o microfone. Então, como eu já estou estudando um pouco na plataforma, e eu resolvi 2 semanas atrás, né? Falei, eu preciso fazer, ter pelo menos meu primeiro resultado. E aí eu vi a oportunidade da afiliação do PDA. Você falou que quer fazer também, já me afiliei e estou estudando a parte de afiliados, né, para me aplicar. Fui criar uma conta no Google Ads, estou fazendo essa parte. Eu vou ver o que que vai dar de resultado mais para frente. Testar, fazer teste, né? É, eu estou montando minha equipe, estou pegando gente. E assim, quem não tem ainda vivência, se quiser entrar na minha equipe para começar a treinar, vai treinando. Por exemplo, Cleiton não quer trabalhar com criação? Entra lá, porque eu monto sempre um grupo e vou treinando. Quem funcionar fica, quem não funcionar sai, eu vou treinando. Eu vou fazer isso. Eu vou montar um grupo para formar escritores, porque eu preciso escrever alguns livros, eu preciso de ajuda. Eu vou montar um grupo de vendas, porque eu quero montar uma equipe de vendas, eu preciso treinar, porque o povo, você pega os currículos, depois a pessoa não faz nada. E eu vou montar um terceiro grupo, que é o meu grupo de engajamento, para a pessoa me ajudar, porque eu não estou mais dando conta de cuidar do meu Instagram e eu não estou conseguindo nem dar atenção para ele. Eu preciso fazer isso. E eu vou montar um quarto grupo, que vai ser um grupo de gestão de tráfego. Eu vou montar esses grupos para eu poder treinar o que eu aprendo e poder selecionar talentos. Então, se vocês quiserem participar, eu vou abrir para quem quiser participar, porque eu sei que tem muita gente querendo fazer. E é isso, gente. Alguém quer falar algo? Pode falar, Cleiton. Não, eu queria falar, agora tu falou isso daí, eu até acho que eu tenho um pouco de conhecimento, né, dessa parte de gráfica, de criação. Agora tu falou de preciso de pessoas para fazer o livro também. Nesse curso que eu fiz, a gente tem a gente trabalha com todo o pacote do Adobe, né? Então a gente tem conhecimento um pouco também. Só que como tu não tá inserido no mercado de trabalho, tu não sabe até quando até o quanto tu sabe, entende? Porque dali um pouquinho tu tá disposto a entrar, se inserir, só que tu não sabe se o que tu tá fazendo é o bastante. Então,
Na real, tu Deixa eu precisa. falar uma coisa para você. Os teus questionamentos são questionamentos de quem nunca prestou serviço para ninguém. Porque quando a gente trabalha como funcionário, é igual você fazer escola primária. A tia vem com o caderninho e fala assim: ó, já está escrito, é só você copiar embaixo. E aí você fica, mas será que dá certo? Vamos entrar de novo no link, que eu vou mostrar para você como que funciona a minha mente quando eu quero fazer algo. Eu nunca espero ninguém me chamar, gente. Eu mesmo vou fazendo. Vamos entrar. Vou só pedir para vocês um minutinho para eu pegar uma água, mas pode entrar no mesmo link, tá?